turminha, tudo bem com vocês? Vamos hoje resolver nossa lista 2. Essa lista eu vou resolver metade na sala de aula essa semana. Então do 1 até o 10 vamos fazer na sala de aula. E do 11 até o 20 eu vou resolver agora com vocês. É um tema novo. Na verdade não é novo, mas é um tema de linguagem algébrica, que é transformar um problema na língua portuguesa em uma expressão matemática, especialmente uma equação. Nós vamos fazer isso bastante, né? Pra gente entender que as letras que vão aparecer, elas fazem parte justamente dessa maneira de resolver problemas. Não aparece o X, o N, A, B, C, não importa a letra. Mas são artifícios que a gente usa para desenvolver na álgebra. Antigamente, vou contar uma historinha para vocês. Antigamente, quando eu no comecinho da álgebra, no comecinho da matemática, o desenvolvimento da matemática, os problemas eles eram resolvidos utilizando técnicas geométricas. E muita evolução se deu depois que começou a se abstrair a matemática. Os matemáticos, especialmente alguns italianos, eles começaram então a criar modelos, né, modelos de solução para alguns problemas que não usavam mais a geometria. Então tem uma hora que, por exemplo, nós vamos ver a equação do segundo grau, vocês vão lá, tem uma técnica de completar quadrados. Essa técnica é uma técnica antiga que era utilizada para se resolver problemas de equação do segundo grau. Se pegar do terceiro grau, tem lá completar cubos. Por isso que é uma equação cúbica. E também era uma técnica utilizada para resolver equações de terceiro grau. E depois que veio a expressão de Bhaskara, é muito legal que depois até criaram modelos matemáticos que encontravam problemas que não tinham solução, né? Mas que a partir dessa abstração, dessa ideia de começar a utilizar as equações, foi possível resolver esses problemas até criando-se artifícios como, por exemplo, os números complexos. Então a álgebra e essa maneira de resolver que a gente chama de linguagem algébrica é o nosso objeto de estudo de hoje, tá bom? Então depois dessa historinha, vamos começar. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo aqui eu estava pensando em 5 partes, né? Resolver 4 problemas de cada vez. Então acho que eu vou fazer 5 videozinhos, tá bom? Vou resolver 4 por vez, e assim não fica um vídeo muito longo, certo? Então vamos pro primeiro aqui, que é o 11. Primeiro aqui é o 11. Vamos colocar ele aqui no nosso quadro branco. E vamos começar. Vamos lá, uma pessoa trabalha 8 horas por dia e ganha R$15 por hora. Qual é o salário semanal dessa pessoa? Então é isso, a gente tem que começar a montar os problemas, você pode até resolver de cabeça. Mas lembra que essa lista aqui, o objetivo dela é fazer você treinar, criar expressões matemáticas, tá bom? Então vamos fazer isso, A ideia é justamente criar expressões com letras, especialmente o X, que nós vamos usar bastante. Quem é o X? Quem é o X na história? Como que a gente usa, né, essas letras no dia a dia do desenvolvimento, da solução aqui de problemas, né? Vamos lá. Se essa pessoa trabalha 8 horas por dia e ganha R$15 por hora, qual é o salário semanal dessa pessoa? É um problema? Não está dando muito detalhe pra gente. Não está falando se a pessoa trabalha de segunda a sexta, né? Se ela folga sábado e domingo, se ela folga só sábado. Então nós vamos usar o conhecimento que a gente tem sobre semana e vamos resolver, tá bom? Então vamos lá, eu sei que essa pessoa, ela ganha 8 horas por dia. Ela trabalha 8 horas por dia. Ela trabalha 8 horas por dia. E ela ganha R$15 por hora. R$15 por hora. Beleza? Então a gente tem aqui uma sequência de
de produtos. Por quê? Se eu quero saber o salário semanal, que eu vou chamar de X, certo? Eu vou chamar de X. Então, quem vai ser o meu salário semanal? O meu salário semanal vai ser igual. O X vai ser igual. Bom, quantos dias tem uma semana? Isso aqui é a resposta que a gente tem que colocar aqui. Uma semana tem quantos dias? Eu vou colocar que tem 7 dias. 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Professor, mas a pessoa trabalha sábado e domingo? Não sei. O problema não informou isso pra gente. Eu vou usar o valor de uma semana. Ah, mas uma semana de trabalho tem 5 dias. Não. Eu prefiro usar a semana que a gente conhece, que tem 7 dias, tá bom? Então vamos lá. Essa pessoa trabalha 7 dias em uma semana. Então vamos lá. A gente pode fazer uma sequência de regra de 3 ou simplesmente vir multiplicando. Essa pessoa trabalha 7 dias em uma semana. Ela ganha, em um dia, ela trabalha 8 horas e ela ganha R$15 por hora. Professor, de onde saiu isso? Certo, aqui, ó. A gente pode ir fracionando as coisas. Por exemplo, se ela trabalha 8 horas por dia, em um dia, quantas horas ela trabalha em 7 dias? Eu vejo que o meu resultado vai ser um produto, ó, 8 vezes 7, tá vendo? Ah tá, 8 vezes 7, tá aqui. Beleza. Aí a segunda conta a gente pode usar fazendo assim. Se ela ganha R$15 por hora, R$15 em uma hora, quanto que ela vai ganhar em 8 horas? Em 8 horas, tá vendo? E quando você vai ver, nosso resultado vai estar aqui no produto também. Então vai ser o 15 vezes 8. Então 15 vezes 8 me dá o quanto ela ganha por dia, certo? Quanto ela ganha por dia. E o quanto ela ganha por dia vezes o número de dias me dá o salário semanal dela. Tá bom? Então vamos fazer essa continha. 7 vezes 8 vezes 15. Quanto que é 7 vezes 8? Ou 8 vezes 15, tanto faz. Professor, essa aqui é muito legal. Às vezes muita gente com dúvida, né? Sempre que eu tenho produto, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, tá bom? Do jeito que a gente quiser. Vamos fazer o 15 vezes 8 aqui, ó. 15 vezes 8 é 40. 8 vezes 1 dá 8, mais 4, 12. E agora a gente pode fazer o 120 vezes 7. Vezes 7. 0, 14, 7 vezes 1, 840. Então essa pessoa recebe R$840 por semana. Então a resposta é essa, né? E o professor tá pegando no pé de vocês para escrever as respostas, né? Muito importante. Qual é o salário semanal da pessoa? O salário semanal da pessoa. Eu coloquei o cifrão aqui. É a rede de resposta. O salário semanal da pessoa é de R$840. R$840 por semana. Certinho? Então tá aí. Esse foi o exercício 11. Então, mostrei pra vocês de onde vem as coisas, né? A gente vai se acostumar a fazer esse tipo de conta ao longo dos outros exercícios. Vamos pegar o 12? Vou pegar o 12 aqui. A questão 12 aqui. Questão 12. Vamos lá. Se
Se um campo tem 100 metros de comprimento e 30 de largura, quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir todo o campo? Então vai ter um tópico só de áreas daqui para frente, daqui a algumas semanas, mas nós já vamos começar a trabalhar esse conceito aqui nos problemas. Vamos lá. Então nós temos um campo, nesse campo ele tem 100 metros de comprimento por 30 metros de largura. E aqui fica uma dica, gente, sempre que vocês quiserem calcular a área, o que é a área? É esse preenchimento todo aqui, né? Se eu quiser preencher ele com grama, eu tenho que calcular quanto eu consigo colocar, né, em 100 metros e 30 metros. Eu consigo preencher, por exemplo, se eu comprar gramas de 1 metro quadrado, eu vou ter quadradinhos de grama que eu vou colocar aqui. Eu quero saber quantos quadradinhos eu preciso ter para colocar aqui dentro. Então, se você pegar quase todas as figuras geométricas, vocês vão encontrar em algum momento na formulinha, na expressão matemática para calcular a área, o produto dos lados. Pode ser na forma de base vezes altura, lado vezes lado, alguma coisa, tá? Quando a gente pega figuras que são quadriláteros, basicamente quase todos a gente calcula pelo produto dos lados. Alguns vão ter ali a altura no meio, mas tá tudo bem, tá? Então quando a gente pega quadrilátero bonitinho assim desse tipo, do tipo quadrado e retângulo, a gente calcula pelo produto dos lados, tá bom? Então eu tenho que calcular para eu conseguir a quantidade de x, eu vou chamar de quantidade de grama. Quantidade de grama, né? De grama, e essa quantidade vai ser em metros quadrados, tá? Por que metro quadrado? É metro vezes metro. Então x vai ser igual a 100 vezes 30. 100 vezes 30. Então fica aqui o primeiro conceito, tá? Lá na frente, quando a gente estiver estudando só a área, vocês vão lembrar desse daqui, tá? Então x é igual a 1 vezes 3 é 3. Quantos zeros? 1 vezes 3 zeros. 3.000 metros quadrados. E a conta é bem simples, né? Bem simples, é um produto, bem tranquilinho. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Mas já fica aí, ó. Pegou um retângulo, área de retângulo, multiplica os lados, tá? Sucesso! Beleza? Vamos para as prolongas aqui, né? Estou trabalhando aqui com esse daqui, desse tamanho aqui. Não era para ter ficado tão longe do outro, porque depois eu vou juntar tudo. Deixa eu fazer, tá? Coisa fácil. Vamos lá. Vou pegar aqui o 13 agora. 13. Exercício 13. Então eu falei que fazer 5 vídeos, né? De 4 em 4, isso. São 10 vídeos, não são? São 10 só. Eu tava pensando em 20, mas são 10. Vamos lá. Se uma equipe de 5 pessoas pode construir uma casa em 50 dias, quantas pessoas são necessárias para construir a mesma casa em 25 dias? Aqui a gente tem que ter ideia do que é uma razão e proporção. Razão e proporção. Então aqui já está aparecendo a aplicação de vários temas teóricos. Esse daqui, se não me engano, vocês já começaram a ver no sexto ano. E a gente vai agora caprichar aqui no sétimo ano para que vocês fiquem bem afinados com essa maneira de resolver problemas. Então olha só, vamos dar uma pincelada teórica rapidinho. Se eu pegar, o que é uma proporção? Proporção nada mais é razão e proporção logaritmos, que são as frações equivalentes. Se eu pegar meio e falar que meio é igual a 2/4, você já sabe o que é. Porque eu peguei o 1 multipliquei por 2, e o 2 multipliquei por 2,
eu encontrei uma mesma fração não, uma fração equivalente com o mesmo valor numérico. Então, uma maneira diferente de escrever a mesma coisa. Isso que a gente chama de razão. Por que razão? É uma divisão, tá? Uma razão. E proporção, porque elas são proporcionais. E o fator de proporção aqui é o 2. Então, uma razão e proporção, quando a gente fala isso, são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Nós já vimos isso aí lá em frações equivalentes, tá? Então, eu vou escrever algumas frações aqui. Eu vou escrever algumas frações. Se eu pegar... deixa eu ver o que eu vou escrever aqui. Deixa eu ver. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever o 10 dividido por 2. Vou escrever igual. O 5 dividido por 1. Igual. Vou escrever aqui, ó. O 20 dividido por 4. Igual. E o 100 dividido por 20 é igual. E vamos ver quanto que dá. 10 por 2 dá 5. 5 por 1. Só que eu fiz na ordem errada aqui, ó. Cinco dividido por 1. 10 dividido por 2. O 20 dividido por 4. E o 100 dividido por 20. 5 por 1 dá 5. 10 por 2 dá 5. 20 por 4 dá 5. E o 100 por 20 dá 5. Isso é muito importante. Quando eu tenho frações que sempre dão o mesmo resultado, isso mostra pra gente que elas são proporcionais. Lembra? Maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, porque elas têm o mesmo valor. O valor aqui é 5. Então, eu quero que você verifique agora é isso aqui, ó. Quando o número de cima sobe, tá vendo que o 5 está aumentando, ó. 5, 10, 20, 100. Veja que o de baixo também sobe, ó. 1, 2, 4 e 20 também está subindo. Se eles estivessem descendo, se estivessem no contrário, um também está descendo. Então, quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. Isso são grandezas diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Como que eu calculo, então? Como que eu calculo? Quando eu faço, se eu tenho essa igualdade de frações, e eu quiser calcular os 4 termos, me falta um, que a gente chama regra de 3, eu uso o que eu acabei de dizer, eu uso regra de 3 para calcular o fator que me falta. Quando elas são diretamente proporcionais, eu uso simplesmente regra de 3, certo? Beleza, agora veja essa situação aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. 5 vezes 1, que dá 5. Não vai dar não, que dá 5. Vou fazer diferente. Vou fazer um número maior. Vou fazer 1 vezes 12. O 2 vezes 6. O 3 vezes 4. O 4 vezes 3. O 6 vezes 2. E o 12 vezes 1. Né? Veja que tudo isso aqui me dá 12. E veja que agora não tem mais uma razão. Até tem, né? Até tem, né? Eu escrevi na forma de produto para vocês verem exatamente o que eu tô falando. Agora veja isso aqui de novo. Agora um produto que sempre dá o mesmo resultado. Aqui é uma fração, uma razão que sempre dá o mesmo resultado. Aqui é um produto, tá? Veja o que acontece aqui, ó. Veja que o 1, 2, 3, 4, 6 e o 12, nessa forma aqui estão aumentando. Então estão aumentando, do 1 para o 12 aumenta. E veja aqui, no 12 está acontecendo, ó, diminuindo, ó. 12, 6, 4, 3 e 1. Estão vendo?
Então, quando um número sobe, o outro desce. Isso aqui se chama, essas são grandezas inversamente proporcionais. E como que a gente resolve isso? Ah, tem uma regra de 3 também? Tem. Só que a regra de 3 inversa. Você tem que inverter um dos termos, um dos lados. E aí a gente consegue fazer. Certo? Então, você tem que olhar para o problema e reconhecer. Por exemplo, vamos pegar uma receita de bolo. Eu tenho lá que uma receita de bolo, para cada 1 kg de farinha eu uso 1 litro de leite, certo? Se eu usar 2 kg de farinha, a quantidade de leite também aumenta, certo? Aumenta a farinha, aumenta o leite. Então são diretamente proporcionais. Eu uso a regra de 3 normal. Aí eu trabalho 8 horas por dia e ganho R$20. Se eu trabalhar mais horas, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou ganhar mais dinheiro. Aumenta a hora, aumenta o dinheiro, beleza? Olha esse problema. Se uma equipe de 5 pessoas pode construir uma casa em 50 dias, quantas pessoas são necessárias para construir a mesma casa em 25 dias? Então veja só, eu tenho 5 pessoas, 50 dias. Se eu quero diminuir a quantidade de dias, eu aumento ou diminuo a quantidade de pessoas? Quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido é o serviço. Então, mais pessoas, menos tempo. Ó, mais pessoas, menos tempo, inversamente proporcional. Então, a gente inverte um dos lados da nossa equação, da nossa regra de 3. Ó, 5 pessoas fazem o serviço em 50 dias. Quantas pessoas são necessárias para fazer em 25 dias? Se você resolver isso, vai dar errado. Você não vai encontrar a maneira, o valor correto. Por quê? Porque nós temos que inverter esse lado aqui, ou o outro, tanto faz, tá, gente? Um dos lados. A conta nossa vai ficar assim, ó. 5 pessoas, X. E aqui vai ficar 25 e 50. E aí a gente consegue resolver. Vamos lá? X, como é que a gente faz isso aqui? Multiplica aqui e multiplica aqui. X vezes 25 é igual a 5 vezes 50. O 25 está multiplicando, vai passar dividindo. 5 vezes 50 dividido por 25. Aqui dá 2, né? X é igual. X igual aqui dá 2, ó. 50 por 25 dá 2. X igual a 5 vezes 2. Então X vai ser igual a 10 pessoas. Então veja, aumenta o número de pessoas na mesma proporção. Tá vendo? Se eu diminuir o tempo pela metade, eu multiplico o número de pessoas pelo dobro. Tá vendo que legal? É muito legal isso. Mas é uma sutileza que você tem que ter na hora de identificar o problema, tá? Não pode sair fazendo conta à toa. Se sair fazendo conta sem pensar no problema, nós vamos errar, tá bom? Então a resposta serão necessárias, desculpa minha letra, tá, gente? Necessárias 10 pessoas para construir a casa, ixi, mas que construir eu vou arrumar. Construir a casa em 25 dias. 25 dias. Prontinho. Então tá aí.
um baita de um apanhadão, né, teórico para resolver esse problema. Mas olha, daqui para frente a gente vai usar bastante esse conceito, tem um tópico só dele também. Então essa lista ela veio para trazer a ideia da linguagem algébrica, como você tem que se relacionar com ela, né? E aprender a tirar do texto as informações e montar uma expressão matemática. Tranquilo? Vamos continuar treinando, vamos pro 14. 14, cadê o 14? Eu vou pôr 14, nossa, tudo bagunçado. Aqui. Vamos por aqui o 14. 14 aqui. Depois eu arrumo para colocar a resposta para vocês. Opa, esse aqui. 14. 14. Vou fazer 5 e 5, melhor. Eu falei de fazer 5 vídeos que eu pensei nos 20 exercícios, mas é só 10. Falei de 5 e 5. Olha aqui, se um pacote de macarrão custa R$2 e contém 500 gramas de macarrão, qual é o preço por quilo? E aqui a gente tem a ideia da unidade, né? A gente tem que converter as unidades aqui para que a gente consiga resolver. 500 quilogramas. Quantos quilos nós temos em 500 gramas? 500 quilogramas. 500 gramas. Quantos quilos nós temos em 500 gramas? A gente tem a ideia de 1 quilograma ser 1000 gramas. 1000 gramas. E aí a gente tem os coeficientes aqui. Cada coeficiente representa um número, tá? Essa aqui o professor vai fazer uma aula só disso aqui, porque vamos precisar. Eu vou fazer uma videoaula só sobre isso, tá bom? Então, essa informação ela vem do dia a dia. É muito comum a gente, logo desde pequenininho, a gente vai ter contato com as unidades de massa, quilograma, grama, etc. Tá? Até miligrama, dependendo aí da sua vivência, né? Você pode até ter contato, já ter tido contato com o miligrama. Mas vamos lá. Então 1 quilograma tem 500 gramas. E, desculpa, 1 quilograma tem 1000 gramas. Eu quero saber, no nosso problema, ele está se referindo a 500 gramas. E ele fala, ó, que 500 gramas de macarrão custam R$2. 500 gramas. Ele quer saber qual o preço por quilo. Então ele quer saber o preço por 1000 gramas. Então X aqui, 1000 gramas. Olha aquele raciocínio que eu falei para vocês. Se eu aumentar a quantidade de gramas, que é aumentar a massa, aumenta também o preço, certo? Quanto menor a massa, menor o preço. Por isso que a gente vai lá e compra cebola, a gente compra 1 kg de cebola, dá um valor. Se eu comprar 2 kg de cebola, vai dar o dobro do valor, certo? Então, diretamente proporcionais. Então, x vezes 500 é igual a 2 vezes 1000. Lembra? Nunca faz a conta direta. 2 vezes 1000 dividido por 500. Olha o 500 indo embora aqui, ó. X vai ser 2 vezes 2. Olha que maravilha. R$4. Então, o preço por quilograma. O preço. Vou botar a resposta, né? O preço do macarrão por quilograma. Não, a gente pode colocar que o macarrão custa. Vamos colocar diferente. Resposta. Ai, gente, tô com esse cifrão na cabeça. Cada quilograma de macarrão custa R$4. Agora sim. Cada quilograma de macarrão custa R$4. Maravilha! Então vamos para o último desse vídeo. Depois eu vou fazer os outros 5 que faltam. Vamos para o exercício 15. Vou ver aqui. Opa! Um relógio perde 2 minutos a cada hora.
Se agora são 9 horas, que horas serão daqui 5 horas? Legal isso aqui, né? Então vamos lá. Se ele perde 2 minutos a cada 1 hora, quantos minutos ele vai perder? Perder é atrasar, né? Quantos minutos ele vai atrasar em 5 horas? Vamos ver. Em 5 horas. X. Por que isso? Porque se eu souber quantos minutos ele atrasa em 5 horas, daqui 5 horas a gente desconta os minutos que ele atrasou. Então, a gente só desconta e acha o resultado. Então, x vezes 1 é igual a 2 vezes 5. Então, x vai ser igual a 10 minutos. Beleza, então nós temos o nosso relógio marcando 9 horas. Então, o ponteirinho está aqui, o ponteirão está aqui. 9 horas. 9 horas, beleza. Então, daqui 5 horas, que horas serão? Mais 5 horas. Que horas nós teremos nosso reloginho, então? 9 mais 5 dá 14. Então, o ponteirinho vai estar aqui e o ponteirão vai estar aqui, 14 horas. Só que ele atrasou 10 minutos, né? Ele atrasou 10 minutos. Então ainda não vai ser 14 horas. Ele vai estar atrasado 10 minutos. Tá? Menos 10 minutos. 14 horas menos 10 minutos. Nós temos 13 horas e 50 minutos. Escreveu certo, ó. 13 horas e 50 minutos. Então, resposta. Meu Deus do céu. Depois de 5 horas. O relógio estará marcando 13 horas e 50 minutos. Que maravilha. Divertido, né? Espero que vocês tenham se divertido também. E daqui a pouquinho eu já vou começar a gravar a segunda parte. Espero que vocês continuem estudando, tá bom, gente? Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.